pessoal! Mais um programa produzido pela produtora 4Ms irá começar. Ele tem classificação livre para todas as idades. Esperamos o máximo de sua atenção. Obrigada! Olá, nós estamos iniciando o nosso segundo programa, A Palavra de Deus em Foco. E hoje nós vamos iniciar o programa com uma pergunta. Nós temos uma pergunta de um telespectador e vamos ver a pergunta do nosso telespectador. Olá, pastor Marcelo, tudo bem? Meu nome é Hamilton e eu gostaria de fazer duas perguntas para o senhor. Moisés, de fato, foi o autor do livro de Gênesis? E a luz foi criada no primeiro ou no quarto dia? Olá, Hamilton, muito obrigado pela sua pergunta. Eu já tenho algo gravado para solucionar a sua dúvida, não somente sua, mas de todos, né? Veja. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para estar tirando algumas dúvidas ou supostas contradições bíblicas. Hoje eu quero tirar duas dúvidas com relação a supostas contradições da Bíblia. A primeira encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Então, qual é o problema aí? O problema é o seguinte: como o autor de Gênesis, que de fato foi Moisés, poderia saber o que aconteceu na criação antes mesmo de ele haver sido criado? Então, alguns eruditos tradicionais descrevem de fato Moisés como o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco. Então Moisés foi quem escreveu Gênesis. E como que ele vai relatar os eventos da criação sem que ele ainda não houvesse sido criado, ou seja, ele ainda não havia nascido? Então, como nós podemos solucionar esse problema? É o seguinte: é claro que Moisés não havia nascido, mas havia uma testemunha ocular, e essa testemunha ocular é o próprio Deus, ou seja, é o próprio Criador. Então esses dois capítulos de Gênesis, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, obviamente são um registro da criação de Deus, revelada de uma forma especial a Moisés. Então Moisés recebeu uma revelação de Deus, e através dessa revelação ele vai então ter conhecimento de como Deus criou todas essas coisas. Então está solucionado esse problema. Moisés não havia nascido, mas Deus foi a testemunha ocular dos eventos e revela de uma forma especial a Moisés tudo aquilo que ele havia criado. A outra dúvida que eu quero tirar encontra também em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Outra dúvida, ou suposta contradição bíblica: como poderia haver luz antes do sol ter sido criado? Porque veja bem, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então percebes que no capítulo 1, versículo 3, ou seja, no primeiro dia, já havia luz. E aqui no versículo 14 está declarando que de fato o sol só foi criado no quarto dia. Como solucionar esse problema? Entender o seguinte: que o sol ele não é a única fonte de luz no universo. Tá? Além disso, é possível que ele já existisse desde o primeiro dia, tendo somente aparecido ou ser feito visível com a dissipação da neblina, dessa densa neblina, no quarto dia. Então vemos luz no dia nublado, mesmo quando não nos é possível ver o sol. Então possivelmente é isso que ocorre. Então se tira essa dúvida de que não, espera aí, já havia luz em Gênesis capítulo 1, versículo 3.
Mas como que Deus criou o sol somente no quarto dia, né? No versículo 14? O sol já existia no primeiro dia, mas ele foi visto no quarto dia. Ok? Então está tirada essas duas dúvidas ou supostas contradições bíblicas. Agora nós vamos ver e ouvir o conjunto Arte Trio Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento os vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, sim, sossegai, sossegai, sim, sossegai. Muito bem, nós hoje estaremos fazendo uma meditação no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 ao versículo 41. E diz assim a palavra do nosso Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele,
despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Muito bem, essa passagem da palavra de Deus nos dá uma noção na qual o Senhor Jesus, ele orienta, ele dá uma ordem aos seus discípulos que passassem para a outra margem do mar, para a outra margem do rio. E então esses discípulos assim o fizeram. E Jesus então foi com eles nesse barco. E então em algum momento, dessa travessia, esse mar começou a se revoltar. E Jesus estava dormindo na polpa do barco. E aqui nós aprendemos algo muito interessante para as nossas vidas. Em primeiro lugar, sabemos que as tempestades, elas não mandam recados, elas aparecem, elas acontecem. Elas chegam também às nossas vidas. Em vários momentos de nossas vidas nós nos sentimos pego de surpresa por algumas tempestades, por alguns momentos que de fato nós jamais iríamos esperar. Infelizmente, é um casamento que vai se diluindo, é uma enfermidade, é o desemprego e outras coisas mais que acontecem de repente na vida do ser humano. E nesse caso, nesse contexto bíblico, muitas vezes nós nos encontramos não no mar, mas nós nos encontramos diante de tempestades em nossas vidas. E nesse texto eu quero aqui apresentar a vocês aí 3 perguntas que foram feitas. A primeira pergunta encontra-se no versículo 38, que diz: mestre, não te importa que pereçamos? Este grito, ele evidencia de fato o medo gerado pela tempestade. E não é diferente quando você muitas vezes cai enfermo, você fica desempregado, quando há um problema na vida familiar. E isso provoca o quê? Medo em nós. Por quê? Porque infelizmente essas tempestades, essas dificuldades, elas são muito maior do que nós. E neste momento, nesse tempo, por exemplo, de doença, perigo de morte e tantas coisas mais, na hora em que essa tempestade ela aparece, se esgotam as nossas forças, se esgotam as nossas limitações, vai se esvaindo todas as circunstâncias o qual nós temos aí de uma certa maneira controle. E aí nós colocamos diante de Deus: Senhor, o Senhor não sabe que eu estou perecendo? O Senhor não sabe que eu estou passando por todo esse momento de dificuldade? Então nós sabemos, quando isso sai do controle, que nós possamos sempre clamar, falar, dizer ao nosso Senhor: Senhor, o Senhor não sabe que eu estou passando por essa situação? Ele é o nosso Deus, e Ele é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. Para o Senhor Jesus não há causa perdida, Ele sempre vai entrar com providência para nos ajudar. Então essa é a primeira pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? Outra pergunta também que tem uma notoriedade nesse texto é quando Jesus faz a pergunta a eles, por exemplo, no versículo 39 e 40: por que sois tímidos? Por que é que não tendes fé? Então aqueles discípulos, neste momento, eles acordam ao Senhor e dizem:
mestre, não te importa que pereçamos. E Jesus então entra com providência. E agora Jesus está fazendo uma pergunta: por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé no Senhor. Onde o medo prevalece, com certeza a fé desaparece. Nós sabemos que o medo sobrevém sobre as nossas vidas, e o medo por si próprio não é ruim, mas com relação à fé que nós temos em nosso Deus, faz com que nós possamos duvidar do poder de Deus sobre as nossas vidas. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle. Jesus ele não prometeu ausência de luta, mas vitória garantida. Ele disse: passemos para a outra margem. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar, mas a tempestade do medo e da incredulidade. O nosso maior problema não está ao nosso redor, mas está dentro de nós. Então Jesus fez essa pergunta: por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? E o que nós aprendemos com a pergunta de Jesus é que confie nele. Coloque toda a sua esperança nele, que ele vai te ajudar. E a última pergunta, diz aqui no versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta foi feita pelos discípulos. Na verdade, seu medo e a falta de fé vem à tônica por um único motivo: eles não sabiam quem era Jesus Cristo. Eles não tinham ideia quem era aquele homem que estava ali dormindo, que ele era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. É Ele que acalma as tempestades, os terremotos em nossa vida. É Ele que nos ajuda nos momentos difíceis. Antes eles tinham medo da natureza, agora eles temem o Criador da natureza. Antes eles estavam amedrontados pelo vento, agora eles estão cheios de temor pelo Senhor do vento. Eu quero concluir então dizendo que você possa confiar no Senhor, que você possa acreditar que Ele pode mudar as circunstâncias da sua vida. Mesmo que você entenda: eu estou perecendo, eu não aguento mais, né? Clame ao Senhor e Ele vai acalmar o mar, vai aquietar a tempestade, porque Ele é Deus e Ele pode te ajudar. Que Deus te abençoe de uma forma maravilhosa. Muito bem, hoje nós estamos já finalizando o programa, esse segundo programa, a Palavra de Deus em Foco. Mas já fica o convite, para a próxima semana vocês estarem conosco mais uma vez, prestigiando aqui o programa, e com certeza vocês também ouvirão aí uma mensagem da Palavra de Deus. Então faço o convite para o próximo programa. Agora eu vou estar fazendo uma oração para nós finalizarmos este momento. Senhor Deus e Pai, pela pessoa bendita de Jesus, que mais uma vez queremos agradecer, porque nós sabemos que muitas vezes a tempestade se levanta sobre as nossas vidas e infelizmente achamos que o Senhor se encontra dormindo, desapercebido do que está acontecendo conosco, mas muitas vezes o Senhor sabe, o Senhor conhece todas essas coisas, ó Pai. Nós possamos clamar a Ti, possamos buscar ao Senhor, que o Senhor é Deus, o Senhor pode acalmar, o Senhor pode aquietar os problemas que estão sobre as nossas vidas. E aí então vamos perceber que o Senhor de fato é o Deus que cuida de nós. Pai, eu agradeço, eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um programa produzido pela produtora 4Ms. Esperamos que tenham gostado. Deixe a gente produzir a sua ideia. Ligue para nós. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Já sei, você quer fazer suas apresentações e quer deixá-la com um retoque especial. Então a produtora 4Ms tem uma solução para você.
com um custo bem abaixo do mercado. Usamos cenários virtuais para shows, programas de TV, canal do YouTube e diversas outras apresentações. Entre em contato pelo WhatsApp 997 50 0605. Deixe a produtora 4Ms produzir a sua ideia.